Torcedor, beleza? Furacão na veia aqui, estamos aqui para mais um vídeo desse canal e hoje iremos falar de duas notícias importantíssimas. A primeira foi sobre o jogo de ontem, que eu vim aqui comunicar com vocês, e sobre o nosso adversário na Copa do Brasil, que foi anunciado hoje às 13h30 da tarde. Vamos começar falando primeiro sobre o jogo de ontem, tá? Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e vamos lá. Ontem, na verdade, o Atlético entrou em campo com a seguinte escalação: Mikael no gol, Léo e Abraão na zaga, Esquivel e Cauã Moraes cumprindo as laterais, Falcão, Filipinho, Patrick, João Cruz, Ana Peixoto e Luiz Fernando. Esse foi o time do Atlético pra ontem, tá? O Atlético começa o jogo meio que dando pau a pau. O jogo começa meio que assim, em Atlético Operário. O jogo começava dando pau a pau. Um tentava, depois o outro ia lá e tentava também. Então você tava um jogo bem equilibrado no início. Um jogo bem equilibrado, o Operário não chegava, assim como o Atlético também tava com dificuldade pra criar. Né? O Atlético tinha dificuldade pra criar na área do Operário. Então assim, depois disso, vem um lance que o Luiz Fernando recebe um passe do Falcão, ou foi do Patrick, mas acho que foi do Patrick. Na frente, ele chuta, a bola desvia no zagueiro e vai pra dentro do gol, 1-0 Furacão. O Luiz Fernando abre o placar num lance que assim, se aquela bola não tivesse desviado no zagueiro do Operário, o que ia acontecer? O goleiro ia segurar. Não tô tirando o mérito do gol do Luiz Fernando, não, beleza, fez o gol, tá, ajudou. Só que assim, se a bola não tivesse desviado no zagueiro, não teria sido gol, o Elias teria segurado. Mas tudo bem, fizemos o gol, abrimos o placar no Germano Krieger. Depois disso, o Atlético controlava o jogo. O Atlético conseguia controlar, o Operário tinha mais posse em certo momento de jogo, mas o Atlético conseguia controlar. Apesar do Atlético nunca ganhar uma bola de cabeça, porque isso já não é verdade, que eu sei, quero saber. Eu quero fazer uma seguinte pergunta: por que o Atlético não ganha uma bola de cabeça? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Sobre o Atlético não ganhar essas bolas de cabeça. Depois, vem um juvenil, com todo respeito, tá? Esquivel. Dentro da área do Atlético, o burro, incompetente, com todo respeito ao Esquivel que ele merece, ele foi lá e tentou dar uma caneta dentro da área do Atlético. Não, o cara, parabéns! Ele merece aplausos. O cara quis dar uma caneta dentro da área do Atlético. O cara tem que ser inteligente num nível... Meu Deus! O cara nunca deu uma caneta na vida dele. O cara, pelo que eu saiba, pelo que eu sei do Esquivel, ele nunca deu uma caneta jogando pelo Atlético. E quando quer dar, ele vai tentar dentro da área do Atlético. Beleza, se ele estivesse dentro da área do Operário, tentasse dar uma dentro da área do Operário, beleza. Mas dentro da área do Atlético, não, parceiro, afasta a bola. Você foi juvenil, Esquivel. O Esquivel foi muito mal, gente. Eu gosto do Esquivel. Acho o Esquivel um bom jogador. O Esquivel é um bom jogador. Só que, gente, ele foi muito mal contra o Operário. O vacilo que ele deu entregou o gol pro Operário. Porra, cara, dentro da área sua de defesa não pode tentar se dar uma caneta. Por que o cara foi tentar dar uma caneta? E o pior, galera, é que o Atlético podia ter ganhado do Operário. A gente podia ter saído de lá com os 3 pontos. Mas se o Esquivel não tivesse sido juvenil, a gente sairia com os 3 pontos. Tá? Porque o Esquivel, gente, com todo respeito, ele foi juvenil. Ele queria dar uma caneta. Sabe quando você tem, sei lá, uns 16 anos, tá jogando contra uma criança de 2? E você tá dentro da tua área e vai tentar dar uma caneta nela? Foi o que o Esquivel tentou fazer, tá ligado? Eu pensei que ele tava jogando contra 2, tava sendo marcado por 3. E na cabeça dele vai conseguir dar caneta no cara e de boa. Depois disso, o Operário rouba a bola, o cara chuta. E além da zaga do Atlético ser horrorosa, tem o azar da bola desviar no atacante do Operário, vai pra dentro do gol, mata o Mikael, 1-1, o Operário empata o jogo. Num lance que assim, gente, eu não vou culpar a zaga, que a zaga do Atlético é horrorosa, a zaga do Atlético é horrível, tá? Mas também deram um azar da bola desviar no atacante, então meio que não teve culpa. Porque a bola ia parar lá no quinto, não tinha que ia parar no quinto de fama, mas que ia parar no Mikael, que o Mikael tava na mesma direção da bola. Mas a bola acaba desviando no atacante do Operário, vai pra dentro, o Operário empata o jogo. Depois disso, o Atlético tem outro azar, né? Além do time ser ruim, o time ainda tem azar. Outra bola que desvia no zagueiro, mata o Mikael, pega na trave, com o gol livre. O gol desse tamanho, o gol livre pro atacante do Operário, só empurrar e virar o jogo. O Operário virava o jogo. Gente, depois daquele primeiro gol do Operário, o Atlético morreu. O Atlético morreu no jogo. O Atlético morreu.
O Atlético morreu no jogo depois daquele primeiro gol do Operário. Meu Deus, em vez de tentar pressionar o time, tem um emocional muito fraco. Como pode um time do Atlético ter um emocional tão fraco assim? Não é possível, gente. Não é possível o time do Atlético ter um emocional tão fraco assim, tá? Não é possível. Depois disso veio a virada do Operário. O Atlético ainda assim não conseguia acordar no jogo. Umas peças que estavam muito mal, principalmente o Falcão. Gente, o Falcão, ele sabe desarmar. Com a bola no pé, ele não sabe fazer porra nenhuma. Desculpe o palavrão, mas não sabe fazer porcaria nenhuma com a bola no pé. Tá, com todo respeito ao Falcão. Depois disso, né, o Operário até teve uma chance de fazer mais um com o Vinícius Mingotti, que o Mikael defendeu. Eu vi muita gente culpando o Mikael nos lances, mas gente, o Mikael não tem culpa. Não tem culpa de ter dado azar na bola desviar sempre no zagueiro ou no atacante e matar o cara, tá ligado? O Mikael não tem culpa, tá? Eu não culpo o Mikael. Não culpo, tá? Depois disso, o Atlético tem mais chance. Depois disso, o Atlético volta pro segundo tempo melhor. O Atlético volta ainda com o emocional meio abalado, mas volta melhor. Volta melhor pro segundo tempo. E o Odair já tinha que mexer no intervalo, só que não mexeu, decidiu manter o mesmo time. O time ainda assim mal, tentava, mas não conseguia chegar na área do Operário. Não conseguia. Depois disso, o Odair, com os dedinhos dele, ele faz 2 alterações precisas. Bota o Juliano e o Zapelli no jogo. O Zapelli, galera, eu não gosto do Zapelli. Eu acho o Zapelli um cara que, assim, se ele não acordar pra vida, a gente vai se lascar. Mas o Zapelli, ele foi bem contra o Operário. Ele foi bem, tá? Mas o problema é que o ciclo vicioso do Zapelli é o seguinte: ele vai bem no jogo do Operário, vira titular no outro jogo, joga mal, não joga nada. Fica o tempo depois, bota pro banco. Depois entra num jogo, joga bem, depois... Então, assim, é um ciclo, cara, que... É triste. O Zapelli, cara... Eu acho que se o Zapelli tiver qualidade, ele é bom jogador. Ele é bom jogador, tá? Ele é bom jogador. Só que pra ele falta vontade. Essa soneca do Zapelli... Cara, o Zapelli, ele só tem qualidade quando quer. Não se pode ter qualidade só quando quer. Tem que ter vontade sempre, sempre à disposição. Não quando você quer. Esse é o problema. Não quando você quer ter disposição. Mas enfim, depois disso, o Zapelli cruza uma bola na cabeça do Juliano, que o Juliano entrou bem, tá? Juliano entrou bem, Juliano foi bem. Fez o gol de cabeça, empatou o jogo pro Atlético e assim termina o jogo 2-2. O Allan Kardec podia ter feito gol. Podia ter feito gol pra virada pra garantir os 3 pontos. Só que assim, ele perdeu um gol ali que, cara, porra, dá vontade de chorar, viu? Se eu não me engano, o Esquivel cruzou, o Luiz Fernando cabeceia pro meio, o Kardec livre, ele consegue cabecear pra fora na frente do gol com um gol desse tamanho. Então, cara, é triste ver o problema de centroavante do Atlético. Nessa janela de mediano, tem que contratar. Gente, o Odair, ele não vai fazer milagre. Pelo que não entendeu, o Odair é bom treinador. Tanto que com o dedinho dela a gente conseguiu empatar o jogo. Com o dedo dele a gente conseguiu empatar o jogo. Ele fez uma alteração tática e a gente conseguiu empatar o jogo. Então, assim, o Odair, ele precisa de time, reforços. Como é que você quer culpar o treinador se os caras não querem saber de jogar? Então, assim, precisa de reforços, tá? Precisa de zagueiros, lateral direito, um lateral esquerdo, um segundo lateral esquerdo, um volante, um meia de ligação e um centroavante. Eu não tenho culpa. Galera, beleza, o Peixoto e o Kardec fazem os golzinhos dele, mas perde muito gol. Fazem os golzinhos deles, mas também perdem muito gol. Esse é o verdadeiro problema. Tem gol, gente, que assim, podia matar vários jogos pro Atlético. Aquele gol que o Kardec perdeu, gente, podia ter matado o jogo, velho. Tinha matado o jogo e tinha sido aquele lá com os 3 pontos. Mas uma coisa que eu queria elogiar também foi a alteração do Odair, que assim, fez o time jogar todo pra frente. O time não joga mal. Na minha opinião, o time não joga mal. Mas por falta de qualidade, a gente empatou com o Operário. Mas o que eu gostei mesmo foi a entrada de Juliano e do Zapelli, que jogaram até que bem. O Zapelli fez o mínimo. Que ele tá 2 anos no clube e só fica nessa soneca dele. Espero que, se voltar a ser titular, joguem com vontade. Tá? Porque o Zapelli é bom jogador. Pra ele só falta vontade. Se ele não quer jogar com vontade, vaza. Então, assim, isso foi o jogo, tá? O jogo termina assim, 2-2. Um jogo que o Atlético podia ter saído de lá com os 3 pontos. Se não fosse o juvenil do Esquivel, que foi juvenil.
Podia ter sido dado 3 pontos. Mas hoje, outra notícia, galera, depois de falar do jogo, outra notícia que veio à tona foi nosso adversário na Copa do Brasil, pelas oitavas de final. O nosso adversário é o São Paulo. Sim, aquele mesmo que tirou o título da gente em 2005. Então, assim, o São Paulo, a gente tem bom retrospecto com eles em eliminatórias, tá? Em eliminatórias a gente tem mais vitórias que eles, temos mais retrospecto que eles. Então, assim, agora a gente vai pegar um time um pouco mais forte, a gente precisa da vitória, né? Tudo bem, galera, o Atlético só tem que passar do São Paulo. Se o Atlético for no contra o São Paulo com sangue nos olhos, dá pra passar. Dá pra passar. Tudo bem, o São Paulo tem bons jogadores como o Lucas Moura, o próprio Oscar, o Caleri, Luciano. Eles têm uns caras com qualidade. Só que se o Atlético tiver vontade de jogar, coisa que o Atlético quase não tem, a gente consegue ganhar do São Paulo. A gente só precisa ter vontade e qualidade. Coisa que qualidade o time não tem. Mais vontade quanto Operário o time teve, mas qualidade não teve. Mas enfim. Depois daí, o primeiro jogo vai ser no Morumbis, o segundo na Liga Arena Caldeirão. Então, assim, gente, é um jogo difícil? Mas a gente pode olhar pelos dois lados. O lado do copo frio e o lado do copo de torcedor. O torcedor a gente vai tentar passar, a gente vai ter raça, a gente vai passar do São Paulo, a gente precisa acreditar. Hoje outro lado que a gente pode olhar no lado e ver, putz, cara, São Paulo vai ser um adversário um pouco mais difícil. Mas eu ainda acredito que a gente consegue passar. Então, assim, gente, a gente tinha que pegar o menos pior. E o menos pior que a gente podia pegar era o CSA, um CRB, até um Retrô. Mas como a gente pegou o São Paulo, gente, o São Paulo tá no momento conturbado da temporada, tá? Tá no momento conturbado, está mal no Brasileiro, perto da zona de rebaixamento. E o Atlético precisa, sei lá, galera, o Atlético não precisa passar se goleando o São Paulo. Coisa que não vai acontecer. Mas se passar, nem que seja por um meio gol de vantagem, ou se passar nos pênaltis, já está bom. Pelo menos passou. Então, assim, vamos com vontade, com raça que a gente consegue passar do São Paulo. E a última vez que eu queria deixar o jogo do Operário e que o Esquivel tem que deixar de ser juvenil. Porque se continuar assim, a gente pode tomar mais gols por causa desse que a gente tomou ontem. Mas foi isso, torcedor. Beleza, você Furacão na vez. Estamos sempre aqui acompanhando o Furacão. Falou!